Bom dia, terceiro ano. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de redação e hoje nós vamos falar sobre a carta argumentativa, tá? Tá lá no livro de vocês e eu vou estar cobrando hoje essa parte aí. Aqui no livro. Aqui, ó. Capítulo 20, tá? Capítulo 20, redação de vestibular, carta argumentativa, página 247, tá? É um material, é um conteúdo muito cobrado nos vestibulares, então vamos lá? Aula 2, quarto bimestre, carta argumentativa, tá? Página 247 do livro. Carta argumentativa. Cai no vestibular? Sim. Há vestibulares diferentes do Enem que cobram a carta argumentativa. A carta argumentativa é um texto elaborado com o propósito de defender um ponto de vista. Então, eu estou falando de argumentos, então eu continuo a defender um ponto de vista determinado, né? Sobre determinado assunto. Por meio de argumentos convincentes, eu ainda vou tentar convencer, vou continuar tentando convencer alguém, a fim de persuadir o interlocutor, quem está lendo, para quem estou enviando a carta, ou demovê-lo do ponto de vista por ele defendido, e que o autor da carta considere equivocado. Então, vou tentar convencer, provar para a pessoa que eu estou enviando a carta que ele está errado. É importante a apresentação de dados, continua a importância da leitura e de eu estar atenta a tudo que está acontecendo, né? Só vai mudar a estrutura. Exemplos, entre outros, que possam auxiliar o processo de convencimento do leitor e atestar a veracidade e coerência das suas opiniões, das opiniões expostas. A intencionalidade discursiva é retratada por uma reclamação ou uma solicitação por parte do emissor, no sentido de convencer o destinatário de uma forma específica. Geralmente, na pessoa de uma autoridade com o poder de decisão. Então, você está com a autoridade, você quer decidir o problema, a fim de que o mesmo possa entender a solicitação realizada. Quanto à linguagem, ela poderá ou não ser totalmente objetiva, mas certamente deverá ser clara e coesa. A proposta da carta argumentativa ocorre sempre que houver a necessidade de reivindicar, denunciar, reclamar, sugerir e aconselhar, entre outros. Quanto à estrutura, ela compõe-se dos seguintes elementos. Vamos lá, uma carta. Local e data constam no início da carta. À esquerda, e especificam cidade, dia, mês, ano, data de emissão da carta. Aqui um exemplo, tá? Isso aqui em cima. Vitória da Conquista, 5 de junho de 2012. Então, logo no início, eu vou o quê? Localização. Local, data, mês, ano. Vocativo. O que é o vocativo? É aquele chamamento, né? Apresenta o tratamento adequado ao receptor. Então, um chamamento, eu estou chamando a atenção da pessoa que eu estou escrevendo a carta para o que está acontecendo, para o problema, né? Apresenta o tratamento adequado ao receptor. Prezado senhor,
magnífico reitor, ilustríssimo diretor. Lá no final da aula, no slide, eu coloquei os pronomes de tratamento, tá? Alguns pronomes de tratamento que vocês vão estar utilizando. Então, eu vou estar chamando a pessoa, então eu vou estar usando um vocativo adequado. Corpo do texto, assunto, parágrafo inicial. Coloco o assunto, a finalidade da carta, de modo objetivo e direto, tá? Após, nos novos parágrafos, você vai seguir a explicitação do que foi exposto. Mas logo no início, você vai fazer o quê? O assunto e a finalidade da carta. Nesta parte, ela segue a explicitação do que foi exposto. Nesta parte, o emissor vale-se de argumentos consistentes para convencer o receptor. Então, no início, eu vou expor o problema, eu vou colocar o assunto e a finalidade. Eu vou ser objetivo e direto no que eu quero falar. Depois, eu vou começar o quê? Apresentar os argumentos consistentes para convencer quem vai estar lendo. Despedida. Sempre cordialmente. Você vai ser sempre cordial, tá? Em uma carta de solicitação, ele é afetuoso para manter uma interlocução mais afetiva com o receptor. Na certeza de sermos atendidos, agradecemos, contando com seu pronto atendimento, esperando contar com sua compreensão, no aguardo de sua resposta, desde já agradeço. Então, aqui são de alguns cumprimentos, né? Algumas expressões de despedida cordiais que vocês podem estar usando, tá? Contando com o seu pronto atendimento, esperando contar com a sua compreensão, no aguardo de sua resposta, desde já agradeço. Assinatura. Consta o nome completo do emissor, seguido de sua identificação profissional. Então, eu não vou colocar meu próprio nome, tá? A não ser que seja pedido, exigido. Mas o certo é não pôr o próprio nome. Mecanismos linguísticos. Use-se a linguagem do consenso, em geral, impessoal, você vai ser impessoal, clara e objetiva, mas pode variar muito dependendo da situação dos interlocutores. Há o predomínio da primeira pessoa ou da terceira, embora seja comum misturar as duas. As formas verbais estão geralmente no presente e às vezes no imperativo, dando ordem. Então, vou estar usando o quê? Verbos conjugados no presente e às vezes imperativo. O que é o modo imperativo? É o que dá ordem, ordem de comando. Particularidades da carta argumentativa. A carta argumentativa, assim como o artigo de opinião, são textos de cunho dissertativo argumentativo. Ambos trabalham com base na opinião do seu autor, mas são gêneros específicos. Aliás, o termo gênero textual refere-se à situação comunicativa, isto é, quando usar a carta e quando usar o artigo. Então, há momentos determinados. O artigo de opinião é para você mostrar a sua opinião, convencer alguém que a sua opinião está correta. A carta argumentativa, eu vou estar o quê? Eu vou estar falando diretamente para alguém e tentando convencê-la de que eu estou certa e ela está errada, tá? Então, é uma carta de convencimento, de persuasão. A carta argumentativa caracteriza por ser uma correspondência com um leitor definido e específico em oposição ao artigo. Então, eu estou colocando o meu ponto de vista, que é produzido sempre pensando num leitor geral, num conjunto de pessoas geralmente desconhecidas. Inúmeros são os casos em que a estrutura é de carta, mas o texto é de artigo, como o exemplo a seguir. Então, coloquei um exemplo aqui, que a estrutura é carta, mas virou um artigo. Então, nós temos que ter cuidado com isso, tá? Localização e data, vocativo, e depois segue a carta. Aí eu vou pedir que vocês deem uma lida depois para identificarem que aqui está se tratando de um artigo, não de uma carta. Tá?
Nós temos que ter cuidado. A estrutura toda está de uma carta. No final, ó, ele se prolongou muito. No final, ele fez o agradecimento. Atenciosamente, Educalson Brasileiro. Vamos lá. Vocês vão ler em casa aí devagar, porque não dá tempo, porque é bem extenso, mas vocês vão estar dando uma lida. Apesar de a formatação ser de carta, não se tem a referência ao destinatário dentro do texto. Expressões como Vossa Excelência, por isso que eu coloquei lá no final os pronomes de tratamento, Senhor Ministro, ou até mesmo o uso da primeira pessoa do singular, dariam ao texto essa indicação. São elementos detalhísticos que denunciam o gênero da carta e que muitas vezes não são considerados. Nesse texto, abordam-se os problemas relacionados à educação, mas de forma muito distante, como se não fizesse referência específica. Vejamos, para se ter um caráter maior de carta, como ficariam alguns trechos do texto acima, do texto que eu já passei. Ó, aqui foi as mudanças feitas no texto, que tem uma estrutura de carta argumentativa, mas não é carta, virou um artigo. Aqui foram algumas mudanças feitas. Ao analisarmos os diversos problemas enfrentados pelos brasileiros, percebemos que a educação apresenta-se como uma das mais graves, como um dos mais graves, perdão, os problemas mais graves. Apesar da queda do analfabetismo na última década, ainda assumimos uma posição vergonhosa no ranking. Então, aqui já foi mudado um pouco que é escrita, porque você precisa ser objetivo e direto. Você não pode ficar rodeando e escrevendo muito. Não é um artigo, é uma carta. Latino-americano. Conforme tomei conhecimento, continuação do slide anterior, conforme tomei conhecimento através da imprensa escrita, radiofônica e televisada. Percebam que o simples fato de se utilizar um verbo em primeira pessoa caracteriza melhor o gênero carta. Então, o verbo aqui, ó, tomei, eu tomei, tá elíptico eu tomei conhecimento. Caracteriza melhor a carta, assim como em outros pontos. Então, o uso da primeira pessoa na carta argumentativa é crucial. Continuando aqui a correção da carta, lá do exemplo, que não é carta, vira um artigo. Diante de tal situação, excelentíssimo ministro, entendo que precisamos ainda percorrer um árduo caminho para que possamos ter um país que veja a educação com a seriedade merecida. Sendo assim, a valorização do magistério, a informatização das escolas, a capacitação profissional, além do melhor planejamento dos recursos, aparecem como estratégias importantes para transformar o sistema educacional em um serviço eficiente e eficaz. Então, a pessoa falou, foi direta, foi clara, objetiva, ainda usou argumentos. Informatização, valorização do magistério, capacitação profissional, planejamento dos recursos. Continuando, correção da carta lá do outro slide, lá do início da aula. Como cidadão, só que não está o eu, espero que o senhor, como representante maior da educação nacional, mobilize os órgãos competentes, principalmente a Presidência da República, para que estas e outras sugestões venham a concretizar-se. Confio na sua competência, mas muito mais no seu bom senso, para que a nossa realidade possa fazer parte de estatísticas bem diferentes. As indicações em negrito oferecem ao texto anterior um diferencial, a fim de que se possa discriminar melhor a carta, dando-lhe características próprias, distinguindo-a do artigo de opinião. Então, muito cuidado para a carta não virar um artigo de opinião. A estrutura está correta? Tá,
mas virou um artigo de opinião, porque ele não usou a primeira pessoa, os verbos, ele não foi direto, não foi objetivo. Então, leiam com calma, quando vocês estiverem assistindo a aula, aquele exemplo de carta, que na verdade só tem a estrutura, pois virou um artigo de opinião, porque carta é carta, artigo de opinião é artigo de opinião. Vamos lá. A estrutura da carta argumentativa. No início, cabeçalho, data, local e o vocativo. Para quem eu estou me direcionando. Quem eu estou chamando. O vocativo é um chamamento. Primeiro parágrafo, apresentação. Eu vou apresentar lá como quem você é, motivações. O que te levou a escrever a carta? Qual o assunto? Qual o problema? Finalidade, suas intenções. Então, seu ponto de vista, suas intenções. Por que você não gostou do que você viu, do problema lá apresentado, do ponto de vista de outra pessoa? Então, você vai apresentar quem você é, o que te levou a escrever e suas intenções. Uso de máscaras. O uso da primeira pessoa está liberado, mas você pode inventar uma personalidade. Porém, se o enunciado estabelecer uma assinatura, não faça isso, tá? Aqui faltou um U, eu vou consertar. Outro fato muito importante, não assine com seu próprio nome, use máscaras. Faça como aquela assinatura ali, usou o sistema educacional. Então, você vai sugerir um outro nome, um pseudônimo, tá? Você vai colocar uma outra assinatura, tá ok? Então, aqui, ó, não faça isso. Vou consertar aqui, ó, outro fato muito importante. Não assine com seu próprio nome, use máscaras. Então, você vai usar uma máscara. Pode inventar o nome de uma ONG, como foi feito lá, Sistema Educacional. Inventa algum nome. Não assine o seu próprio nome, tá? Há vestibulares por aí que estão exigindo carta argumentativa. Então, vamos estudar essa estrutura e praticar. Quarta dica. A presença de um interlocutor é constante. Por isso, faça referência direta sempre que possível. Então, você vai estar conversando, você está falando com ele. Então, seja objetivo, seja direto. Verbos na primeira pessoa, uso de verbos no imperativo também. Finalização. Reafirme o seu posicionamento defendido, portanto, use um tom afirmativo. E nada de eu acho, eu penso, eu acredito. Não termine a carta assim. Você deve ter certeza do que diz, do que fala, do que pensa, do que escreve. Coloquei um exemplo aqui. Assim, senhor João, termino minha carta com a certeza de que, a partir de agora, eu e os demais brasileiros não ouviremos mais impropérios como esses. Aí vocês continuam a finalização da carta e depois a parte cordial, o agradecimento. Desde já agradeço, vai finalizar a carta. Características, finalidade, persuadir o interlocutor por meio da exposição do seu ponto de vista sobre algum assunto. Então, a finalidade é convencer alguém que a pessoa está equivocada. Linguagem, clara, coesa e concisa. Grau de formalidade da carta vai depender do nível de relacionamento com o interlocutor. É alguém próximo? Beleza. Se não, se é um vereador, um deputado, um senador, o presidente da República, o gerente de um banco, alguém eu vou ter uma certa cordialidade. Vou usar pronomes de tratamento. O interlocutor explícita. Interlocução, perdão. Interlocução, professora está com sono ainda. Interlocução explícita. Então, eu tenho que deixar tudo bem claro o que eu quero falar, o que eu penso, os meus argumentos. Estrutura, mais uma vez aqui, ó. Topo da página, local e data. Vocativo ou saudação inicial.
que depende do interlocutor. Acabei de falar ainda há pouco. Se alguém que eu tenho um grau de intimidade, de proximidade, tudo bem. Se não, eu tenho que usar pronomes de tratamento. For uma autoridade. Corpo do texto. Motivo da correspondência, lá a nossa introdução. Propósito da carta. O assunto, a finalidade e o motivo. Então, você tem que se apresentar. Quem você é? O que você quer falar? Qual a finalidade? Quais são os seus motivos que você está escrevendo aquela carta? Exposição e fundamentação do ponto de vista de maneira orientada, ou seja, adaptada ao papel que o interlocutor tem diante do exposto. Então, tem que tomar cuidado para quem eu estou escrevendo a carta, quem é essa pessoa. Explicitação de argumentos. Por que eu escrevo sobre esse tema? O que me motiva a discutir sobre isso? Então, eu tenho que saber. Finalização do texto. Fazer solicitações que estejam de acordo com o papel do interlocutor. Tá? Como foi feito lá, que eu deixei aquele pequeno parágrafo lá de exemplo. Despedida, tem que ter, né? Assinatura. Verificar a proposta. Ou você vai ser você mesmo, vai depender do enunciado, ou uso de máscaras, tá? Ou você próprio assina, ou o uso de máscaras. Vai criar um nome. Dicas. Extrapole a mera paráfrase das informações já apresentadas. Eu posso estar usando sinônimos, tá? Para não ficar repetitivo, assim como as outras redações. Selecione bem os dados. Estou falando de argumentos. Evitar repetir expressões. Por isso, reconstrua suas proposições utilizando-se de paráfrases e sinônimos. Então, evitar repetir palavras, tá? Verificar se as colocações feitas estão pertinentes ao tema, que vai ser dado um tema, e ao interlocutor escolhido. Verificar o pronome de tratamento mais adequado para o destinatário escolhido. Então, grau de formalidade vai depender da pessoa. Se é uma pessoa que eu conheço, beleza, senhor, senhora. Se é uma pessoa, uma autoridade, eu tenho que escolher o pronome adequado para usar lá no meu vocativo. Pronomes de tratamento. Tá aqui, ó. Autoridades universitárias, autoridades judiciárias, autoridades do Estado, executivas e legislativas. Deixei todos os pronomes de tratamento aqui. Uso dos pronomes de tratamento. Tratamento mais formais, como eu falei. Senhor, senhora, senhorita, vossa senhoria, doutor. Então, há vários tipos de pronomes de tratamento para serem utilizados na carta argumentativa, mas vai depender do pedido lá do tema, a quem eu vou estar me dirigindo, né? O meu destinatário. Atividade de casa. Eu vou acoplar aqui junto com esse slide, daqui a pouco, eu vou colocar uma carta aqui, um exemplo, um pequeno exemplo para vocês. Vou estar colocando lá em PDF para vocês estarem seguindo o exemplo. Ou eu vou pegar um aqui e vou colar aqui, vou colocar junto. Eu vou colocar aqui juntinho com esse trabalho, apesar de que tem no livro, mas eu vou colocar aqui porque algumas pessoas não possuem o livro. Trabalho de casa, esse livro didático aqui, ó, onde está essa parte da carta argumentativa, tá? Capítulo 20, livro didático, volume 3, parte 2, das páginas 247 a 250, redação de vestibular, a carta argumentativa, tá? Então, vocês vão estar fazendo esses exercícios, mais essa carta aqui, ó. Redige uma carta à Câmara dos Deputados, eu já sei que vai ser para deputados, então vou procurar o quê? O pronome de tratamento adequado. E exponha o seu ponto de vista acerca do projeto de lei aprovado por eles. Você poderá elogiá-los pela criação da lei, então você vai inventar uma lei lá, vai ver qual lei que você quer,
Para isso, deverá apresentar análise e discussões plausíveis em torno dos benefícios que ela trará, já está aqui, na luta contra a violência infantil. Então, uma lei criada, o quê? Um projeto de lei aprovada sobre violência infantil. Caso você seja... Tá brabo hoje. Caso você seja contra o projeto, apresente as causas e consequências da aprovação desta lei e desenvolva uma linha argumentativa plausível para convencer seu interlocutor acerca da sua posição. Então, repetindo, caso você seja contra esse projeto de lei violência infantil, apresente as causas e consequências da aprovação. Que causas e consequências vão trazer a aprovação desta lei? E desenvolva uma linha argumentativa plausível para convencer seu interlocutor acerca da sua posição. Então, você acha que essa lei, a aprovação dessa lei vai trazer algumas consequências que não são legais. Você está nessa linha. Então, você vai tentar mostrar, convencer, persuadir o deputado fulano de tal lá que essa lei não vai trazer benefícios. Ou que vai trazer benefícios, mas vai ter algumas consequências, ou alguém não vai praticar a lei. Então, você tem que convencer esse deputado sobre esse projeto, essa aprovação desse projeto de lei na luta contra a violência infantil, ok? Eu vou deixar um modelo para vocês que vocês possam estar seguindo, porque aquele outro modelo que eu coloquei é um modelo de uma pessoa que tentou fazer uma carta argumentativa, mas, na verdade, ela fez um artigo. E não é o que eu quero. Eu quero uma carta argumentativa, tá? Eu vou posicionar aqui um modelo, mas não é para vocês copiarem, é para vocês seguirem o quê, professora? A estrutura, tá? Então, esse trabalho aqui é especialmente também para quem não tem o livro, mas todos devem fazer. Então, vai fazer o quê? Vai criar uma carta argumentativa, vai redigir uma carta argumentativa direcionada à Câmara dos Deputados. Eles aprovaram um projeto de lei. Que projeto de lei foi esse, professora? Luta contra a violência infantil. Só que caso você seja contra, isso não quer dizer que você tem que ser contra, você pode também ser a favor. Se você for a favor, você vai se posicionar falando que você é favorável ao projeto, que o projeto é viável, mas você pode dar algumas sugestões. Mas, se você for contra, você vai apresentar causas e consequências da aprovação desta lei. Ela vai trazer algumas consequências, você vai mostrar para o deputado essas consequências. Então, você vai desenvolver uma linha argumentativa plausível para convencer. Eu estou falando de uma carta argumentativa, então eu tenho que mostrar ideias, argumentos, posicionamentos para convencer alguém acerca da sua posição, tá? Eu não coloquei aqui o número de linhas, fica a gosto de vocês, pode ser 10 linhas, 12, tá? Aí vocês escolham a melhor maneira. Eu vou deixar só um modelinho para vocês, tá? Principalmente para quem não tem o livro. Eu vou deixar um modelo de carta argumentativa, que é a nossa matéria aí agora, seguindo o capítulo 20 do livro, porque há vestibulares que cobram carta argumentativa, tá bom? Obrigado por estarem assistindo o vídeo. Qualquer dúvida, me procurem lá no Telegram. Eu vou estar disponível para vocês de 10 às 11h40, tá? Não se preocupem que eu vou estar colocando aqui um modelo de carta argumentativa para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até sexta-feira na nossa aula de língua portuguesa. Não faltem, tá? Assistam os vídeos, me procurem no Telegram e deem presença, tá? Conto com vocês. Obrigada.